Boa tarde, professora, tudo bem, beleza? Vou estar apresentando como é que faz o trabalho aqui que a senhora mandou anteriormente, tá? Então vamos lá. O exercício é o seguinte: uma cooperativa tem uma usina de extração de óleos essenciais de citrocineses. Para mensurar a capacidade de produção, o gestor responsável aferiu a quantidade de laranjas que conseguem ser processadas por hora nesse local. Os dados coletados ao longo de 36 períodos de uma hora estão dispostos na tabela a seguir, ou seja, cada um desses aqui é um período, tá? A quantidade de laranjas que foi feita ali, beleza? Aí o que o exercício pede? Para a gente construir uma tabela de distribuição de frequência, tá? Contendo intervalos de classe baseado na relação de Sturges, né? Vamos lá. Ela precisa ter a frequência absoluta, ponto médio da classe e frequência acumulada, tá? Beleza? Aí, para a gente iniciar a montagem da tabela, primeiro passo, a gente precisa calcular a amplitude total, tá? O que é a amplitude? É o maior número, o número máximo, né? Aqui, ó, número máximo, 2.472, menos o menor, o mínimo, né? 2.400. Fazendo essa continha, vai fechar em 72 a amplitude total, beleza? Logo em seguida, a gente precisa descobrir o número de classes, tá? Que no caso, a fórmula é o K igual a 1 mais 3,3 vezes log de N. O que é esse N aqui? É o número de dados, tá? A quantidade de dados que tem na tabela, ali a gente pode ver aqui, que são 36 dados, tá? Aqui 6 aqui em cima, 6 aqui embaixo, fazendo a multiplicação, fecha 36, ok? Fazendo a continha aqui, 1 mais 3,3 vezes log de 36, fechou 6,13. Como ele está abaixo de 5, a gente mantém o 6 aqui, tá? A primeira casa, então fechou 6 classes, tá? Terceiro passo, a gente precisa saber o intervalo das classes, tá? Para a gente saber, a gente já descobriu a amplitude total e o número de classes, para a gente poder calcular isso, tá? Então, a amplitude era 72, número de classe é 6, intervalo das classes 12, beleza? Agora, para a gente poder montar a tabela, tá? A gente primeiramente começa ali pelo número de classes, tá? Que no caso são 6. O que essas classes? É cada linha aqui, ó. Cada linha aqui é uma classe, então serão 6 classes, beleza? Agora, a gente precisa montar aqui com o intervalo das classes, que no caso é 12, né? O que é esse intervalo? É o intervalo do primeiro até chegar no 12, tá? No caso aqui, ó, 2.400, 2.412, aí depois o intervalo de 2.412, mais não, né? O intervalo dele de 2.424 é mais 12, e assim por diante, tá? Fechando até 2.472, que chega no valor final, ok? Agora, para complementar a nossa tabela, tá? A gente precisa descobrir daí o FI, tá? Já tá feito aqui, tá? Mas eu vou explicar para você como é que funciona certinho. FI é nada mais nada menos que a frequência absoluta, né? O que é essa frequência absoluta? É a quantidade de vezes que um mesmo dado aparece. No caso aqui, ó, quantas vezes o dado de 2.400 até 2.412 aparece? 2 vezes. Como assim 2 vezes, tá? Como é que funciona aqui? 2.412, ele é o limite do dado, tá? A primeira classe ali. Ó, vamos ver na tabela aqui, ó. Quantas vezes que aparece? A gente começa contando do primeiro até o que chega mais próximo, tá? Do 12, do intervalo de 12, tá? 2.400, 2.411. Aqui já ultrapassa 12, então aqui já seria outra classe, tá? Então a gente tem 2 aqui, 2 aqui também. De 12 para 24 são 4 dados. Vamos ver aqui, conferir certinho. De 12 a partir de 12, tá? 1, 2, 3, 4. O próximo já é 26, ele já é acima do 24, né? Então, fechamos ali em 4 dados. Na terceira classe, tá? A gente possui 7. Vamos conferir de 24 até 36? Vamos lá. A gente começa aqui, tá? 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! 34, 37. É um a mais que 36. Então, fechamos aqui em 7 dados, tá? A quarta classe, 36 ao 48. 11 dados, tá? Vamos lá. 36 ao 48. A gente começa no 37, que é o mais próximo do 36, tá? 37. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11. O próximo é 2.450. Então aqui a gente fecha em 11 dados, como eu mostrei aqui anteriormente, tá? 48 até 60, 6 dados. Vamos conferir certinho aqui, certinho. Vamos lá? 50, começa em 50. Então 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, era 58, né? Então aqui a gente fecha aqui, o passo mais próximo é 60, tá? Então aqui são 6 dados, beleza?
E para fechar de 60 a 72, temos 6 dados também, vamos conferir certinho aqui. Começamos com 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mas por que eu conto aqui? No último, a gente realmente deve contar o último dado, tá? Então por isso que fechou 6 dados, beleza? Agora, a gente precisa descobrir o quê? O XI. O que é o XI? É o ponto médio da classe, né? A fórmula é a seguinte, a gente pega XI, que é igual a LI mais LS sobre 2. O que é LI mais LS? Limite inferior, que é o menor número da classe, tá? Mais o limite superior, que é o maior da classe, dividido por 2. Então, o que vai fazer? Soma o primeiro da classe, mais o segundo da classe, da mesma classe, né? O menor mais maior. E dividimos por 2, tá? 2.400 mais 2.412, 4.812. Dividido por 2, 2.406. Vamos lá, então. 2.412, o próximo, mais 2.424, 4.836. Dividido por 2, aqui, ó. Dividido por 2 dá 2.412. Você percebe aqui que o intervalo que eles têm aqui, um entre um e outro, é de 12? É simples, é só você ir somando 12. 24,18 mais 12, 24,30. 24,30 mais 12 e assim por diante até fechar 24,66, tá? Beleza? Agora a gente precisa descobrir o FI da tabela, tá? O que é o FI, Cauê? É a frequência acumulada, beleza? E como é que eu calculo isso? É simples, literalmente eu preciso somar em zigue-zague. Só que eu começo somando da direita para a esquerda, né?